Glória a Deus, bom dia, como que você tá? Tudo bem com você? Eu desejo que sim, que esteja tudo bem com você, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por mais uma manhã na sua presença. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesse ambiente, nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus, porque mais um dia nós temos oportunidade. Bom dia, Deus Irê. Bom dia, Terezinha. A paz do Senhor Jesus. Como é bom estar aqui. Como é bom o amanhecer. Como é bom podemos contemplar as belezas que o Senhor nosso Deus nos dá todos os dias, não é? Bom dia, Mia. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Não me canso. Estava aqui conversando com o Senhor. Nós nunca devemos nos cansar de dizer o quanto amamos, o quanto precisamos do Senhor. Dizer a Ele: o Senhor é tudo que eu preciso, é a minha força, a minha fortaleza, a minha alegria, a minha paz. O Senhor é o meu direcionamento, o Senhor é tudo, é tudo. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Bom dia, Liliane, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Joselma. Glória a Deus. Sejam bem-vindas. Hoje mais um dia, quarta-feira, e os dias têm passado, né? Olha, já é dia 17. Tá passando. E cada dia mais nós vamos vendo a necessidade de administrar melhor as horas do nosso dia, né? Para que a gente consiga cumprir todas as nossas responsabilidades com alegria, dentro do prazo determinado. Amém? Bom dia, Cris. Bom dia, Esther. Bom dia, Tássia. A paz do Senhor Jesus. Compartilha com alguém. Hoje nós vamos falar de um capítulo extremamente atual. Compartilha com alguém esse estudo. Bom dia, Dilma. Vai falar sobre o poder da língua, da responsabilidade espiritual que nos cabe e da diferença entre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Então, Tiago, cheio da sabedoria de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, traz muito conhecimento no estudo de hoje. Ajuda esse ministério a crescer, para que as pessoas sejam edificadas pelo amor de Cristo, pela presença do Espírito Santo. As pessoas precisam aprender a acalmar a mente, a ouvir a voz de Deus, não é verdade? Obrigada, Jesus. Então hoje nós vamos ler Tiago, capítulo 3. Vamos orar? Para iniciar, feche seus olhos. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Pai, e declaramos a nossa total dependência do Senhor para todas as coisas da nossa vida. O Senhor é a nossa fonte de paz, de alegria, de amor. O Senhor é a nossa fonte de esperança. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Obrigada, Espírito Santo, porque através da Sua presença e de toda a direção que a Sua presença nos dá, o Senhor é paciente, a Sua presença é paciente com cada um de nós. Todos somos filhas e filhos do Senhor, mas cada um de nós carregamos uma identidade diferente, cada um de nós carregamos um tempo de maturidade espiritual diferente. Somos filhas do Senhor. Obrigado, meu Deus, por nos amar, por cuidar de cada um de nós, por nos proteger de todos os perigos. Obrigada, meu Deus, por trazer o prover que nós precisamos todos os dias da nossa vida. O prover do alimento, da proteção, da paz, o prover financeiro, Senhor. Obrigada, 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 Pai, obrigada. Nós te amamos, Senhor.
Nós clamamos pela presença do Teu Espírito Santo aqui agora e te pedimos, Pai, toma o seu lugar nesse ministério, ele é do Senhor. Que a Tua presença, Senhor Deus, em Espírito venha a nos fortalecer, nos dar a direção para o nosso dia de hoje, resposta, Senhor, para a nossa oração. Que tudo que nós vivermos no dia de hoje, mais uma vez, nós possamos ver e sentir a Tua presença, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor Deus, e acreditamos que viveremos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por mais uma manhã na Tua presença. Obrigada. Tiago 3 aborda 2 grandes temas para nós. E é o que nós vamos estudar hoje. Bom dia, Dani. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Janaína. Bom dia, Márcia, Ecli Márcia, Sandra. Sejam bem-vindas. Quem está aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vinda. Todos os dias nós nos reunimos para fazer a leitura do Evangelho. Nós estamos lendo não capítulos esporádicos, mas sim é um estudo contínuo desde o Novo Testamento. Hoje nós estamos no Tiago capítulo 3, então ontem nós lemos o 2. Se você tem vontade de ler a Bíblia e compreender o que o Senhor deixou para nós vivermos aqui como manual de vida, todos os estudos são salvos, tá bom? Eles ficam salvos no Instagram desse ministério, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tiago 3, ele traz para nós sobre o perigo e o poder da língua. A Bíblia, ela é muito assertiva, ela é muito segura, ela é muito verdadeira quando ela traz para nós sobre o perigo e o poder da língua. Nós sabemos que Deus criou o mundo com palavras, não é? Deu ordem com palavras através do poderio de voz. Da mesma forma, nós sendo filhas e tendo a identidade e recebendo todas as promessas que o nosso Pai nos dá, sendo filha, tudo que é dele é nosso, nós temos por herança. Então tudo aquilo que nós falamos tem grande poder sobre a nossa vida. Então profetiza sobre a sua vida aquilo que você quer viver. E profetiza também aquilo que você não quer mais, que você quer se libertar. Mas jamais use a sua língua para amaldiçoar a sua vida ou amaldiçoar a vida de outros. Vai falar também sobre a origem da verdadeira sabedoria, que existe a sabedoria divina e existe a sabedoria terrena. Então Tiago, ele conecta aqui nesse capítulo o falar, o caráter e a direção espiritual. Ele traz a palavra de hoje, inspirado pelo Espírito de Deus, mostrando que aquilo que sai da nossa boca revela quem governa o nosso coração. Quem governa o teu coração? Essa é a reflexão do dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Escreve para mim, fazendo um favor, Tiago capítulo 3, para eu fixar o comentário, algum de vocês, para quem entrar saber o que nós estamos estudando. Então eu começo lendo o versículo 1, que diz assim, já no primeiro trecho da leitura, que é do versículo 1 até o versículo 12, vai falar sobre dominar a língua. Nós precisamos dominar a língua. Então diz assim, meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Deixa eu fixar aqui. Aí, obrigada. O que quer dizer aqui quando ele diz assim, meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós,
os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Em algumas traduções, em outras traduções está escrito assim, ó: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que receberemos juízos mais severos. A palavra mestre aqui, aquele que ensina, aquele que dá o caminho, remete líderes, né? Professores da palavra, aquele que leva a palavra na sua essência, na verdade. Maior influência quando ele diz que serão julgados com mais rigor do que os outros, é mais responsabilidade espiritual, porque a palavra mal usada, ela causa um dano coletivo. Uma palavra pregada num altar hoje, nos dias de hoje, né, que naquela época não tinha, né, muito altar. Quando queria falar mais alto, tinha que subir as escadarias e falar no alto, né? Ou como Jesus subiu no barco e ali de cima do barco Jesus falou com a multidão para que a multidão ouvisse melhor aquilo que ele estava ensinando. Então, hoje, nos dias de hoje, é importante nós entendermos que já começa esse versículo trazendo para nós que uma palavra mal usada no altar, ela causa um dano coletivo a todos. Por isso, a palavra de Deus diz que aquele que é mestre, aquele que ensina, o líder, né? Ele será julgado de uma maneira diferente. Ele precisa falar a verdade. Não pode mentir, nem omitir, muito menos distorcer a palavra de Deus, que é a verdade sobre a vida de muitos. Muitos, quando descobrem a palavra, não voltam atrás. É como você, é como eu. Não volta atrás, é só em frente. É só para frente, cada dia mais profundo. Quantas pessoas precisam da verdade? Todos devem viver na verdade. Quantas pessoas, por falta da verdade, estão perdidos, descaminhados, estão sofrendo, sentem dor na alma? Sentem dor na alma, a alma sangra, porque estão perdidos, porque nunca ninguém colocou a verdade diante deles, para que eles pudessem alcançar o conhecimento da verdade sobre Jesus, sobre o amor de Jesus pela nossa vida. Então, o que o Tiago já inicia aqui nos ensinando? Que quanto maior a voz, maior é o juízo. Olha o versículo 2. Meu versículo 2 e 3 está grifado. Está grifado é porque é importante, né? Mais ainda pra gente. Então tá dizendo assim: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até a boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Olha como isso é forte. Olha como o Tiago foi profundo aqui para trazer esse exemplo. Todos nós tropeçamos. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. E nós tropeçamos em pedras pequenas. Ninguém tropeça em coisa grande. De coisa grande nós desviamos. Ninguém tropeça na montanha. Entende? Nós precisamos sempre estar vigilantes em relação a isso. A língua é o último estágio do domínio próprio. O domínio próprio é quando você aprende a ouvir mais, a falar menos. E se for falar, falar com sabedoria, responder com sabedoria divina, responder com amor, guiado pela verdade da palavra, que é o Evangelho. Controlar a fala indica maturidade espiritual. Então, quem governa a língua, meus irmãos e minhas irmãs, governa a vida. Quando você aprende a ter domínio na língua, você está aprendendo a dominar a sua vida. Entende? Aqui deu o exemplo do freio na boca dos cavalos. Um pequeno freio controla um corpo grande, não é?
O cavalo, um animal tão grande, um freio, uma coisa pequenininha, traz todo o domínio, o controle sobre aquele corpo gigante. A língua, ela direciona o curso da nossa vida. Abençoa mais a sua vida, abençoa mais a sua família, abençoa mais as coisas que você tem, abençoa mais as pessoas, abençoa tudo que você recebe de Deus. Não se esqueça de abençoar nada. Tudo que você tem é porque o Senhor permitiu que você tenha, e eu repito isso para mim todos os dias. Eu posso ter o melhor produto para oferecer para o meu cliente. Se as mãos do meu Senhor não estender e abençoar, não vende. Não depende de mim, não depende do departamento de vendas. Depende das bênçãos, da ordenança do Senhor no mundo espiritual. Porque Deus conhece o teu coração. É Ele que abençoa. É Ele que dá a liberação. Amém? Em nome de Jesus. Pequenos comandos na nossa vida geram grandes direções. Pequenos comandos vai dar toda a direção da tua vida. Não vou porque aquele lugar não me pertence mais. Ali eu vou porque eu quero ter a oportunidade de levar um pouco do amor de Deus, de levar a verdade da palavra. Se eu tiver uma porta de oportunidade, eu vou me lembrar do apóstolo Paulo, eu vou entrar e ali eu vou ser serva e útil a Deus. Pequenos comandos que você dá faz toda a diferença na direção da sua vida. O versículo 4 diz assim: pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. E é verdade? Olha a sabedoria de Tiago em trazer esses exemplos que nós temos isso até os dias de hoje. O leme não é grande, mas ele define o destino daquele navio. O leme aqui ele está sendo comparado com a nossa língua. A nossa língua é pequena. Olha o tamanho do nosso corpo. Olha o tamanho da língua. E a língua descontrola todo o corpo, se ela não for usada da maneira correta. Então aqui está trazendo o exemplo do leme no grande navio. Ele dá toda a direção do destino para aquele navio. Entende? Quem controla a fala, entende que é melhor ouvir, muitas vezes, do que falar. Por isso nós temos 2 ouvidos e uma língua só. Porque nós devemos ouvir mais e falar menos. A língua, como diz aqui no versículo 5, a língua tem potencial de destruição, meus irmãos. Assim como uma pequena chama destrói uma floresta inteira. Se alguém joga um fósforo tão pequenininho, com uma chama pequenininha inicial, destrói uma floresta. Assim é a língua. Pequenas palavras causam grandes incêndios. Pequenas palavras destroem famílias. Pequenas palavras são capazes de destruir um almoço entre família. Um tempo de comunhão, tempo de mesa, um tempo tão precioso. E se alguém que estiver naquela mesa não tiver controle e domínio sobre a língua e usar ela para a maldade, ali pode vir grande destruição. Palavras nunca são neutras, nunca. Toda palavra tem um sentido, toda palavra tem um poder. Toda palavra que sai da tua boca, nenhuma dela é neutra. Todas elas têm um significado de poder, seja para a vida ou para a morte, seja para bênçãos ou para destruição de maldição. Cuidado, cuidado. Coloque amor em tudo que você vai falar. O versículo 6 diz assim:
A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Grifa aí. Grifa essa parte na sua Bíblia. E continua dizendo assim: com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. A língua é um fogo inflamada pelo inferno, se você não usar ela da maneira certa. É isso que está dizendo aqui. Uma linguagem destrutiva tem origem espiritual. Então você está usando a sua língua para falar e servir a quem? O céu ou o inferno? O que você tem feito? O que você tem falado? Fala contaminada contamina relacionamentos. Contamina relacionamentos que poderiam estar sendo completamente diferentes. Entenda que quando nós vamos corrigir alguém, que nós desejamos que aquela pessoa seja transformada, nós precisamos usar a nossa língua para levar o amor e mostrar para aquela pessoa o valor que ela tem diante de Deus. Ela não está precisando ser julgada mais. Ela não está precisando ser lembrada do erro que ela está cometendo, porque ela sabe que ela está fazendo errado. Por mais que ela não reconhece, no fundo ela sabe que ela está se destruindo na vida que ela está vivendo. Então que você use a sua língua para ajudar essa pessoa a entender o valor que ela tem. Você já, ao invés de julgar um filho, uma filha sua, você já colocou as qualidades dele a ser exaltada? Porque o mundo já julga. Entre o seu esposo, sua esposa, você já exaltou o quanto ele é importante, o quanto ele é inteligente, o quanto ele é bom naquilo que ele faz do trabalho? Use a sua língua para ajudar as pessoas da maneira certa, da maneira como deve ser e não do jeito que você quer. Porque o jeito que nós queremos não é o jeito que Deus quer. Por isso nós precisamos conhecer a palavra e viver nela. Porque não basta só conhecer, tem que viver a palavra. Entenda que nem toda palavra nasce da carne. Algumas nascem do inferno mesmo. Então controle sua língua. Ainda bem que a boca fecha, né? Para ela ficar guardada lá dentro a hora que precisa. Então não tem desculpa. Ah, não consigo segurar minha língua. Por quê? Só se a tua boca não fecha. É aberta a tua boca o tempo todo? Dá para a língua ficar para fora? Não, não é. Então fecha sim. Muitas vezes nós precisamos ser verdadeira com a gente mesmo. Nós precisamos dar uma bronca na gente mesmo. Tipo, acorda, para. Pra que falar? Pra machucar alguém? Vai ganhar o que com isso? O que você ganha? Ofendendo, magoando, destruindo a vida de alguém? Você não ganha nada. Porque você pode até achar que você tá por cima hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa. A velhice vem. Se nós vivermos muitos anos aqui ainda, a velhice vai chegar. E a conta chega junto também. Cuidado. Cuidado com aquilo que você fala. Cuida mais da sua língua. Cuida mais daquilo que sai de dentro de você. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu fiquei chocada. Porque eu realmente, naquele tempo, anos atrás, eu estava destilando muito ódio. E por eu estar destilando ódio naquele tempo, aquilo me confrontou. Mas eu comecei a ser mexida.
eu comecei a ser mexida por Deus desde aquele tempo. Olha o que diz o versículo 7. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Essa é a reflexão. Pode sair da mesma fonte água doce e água amarga? Nós precisamos nos cuidar, vigiar. O que nós temos feito? A quem nós temos servido? O que o nosso coração está gerando? Do que ele está cheio? O homem domina toda a criação. É isso que a palavra de Deus diz. O homem domina toda a criação. Está escrito aqui, domina todos os animais através do poderio de voz. Não é? A voz de um homem, ela controla um rebanho de ovelhas, os animais, os gados, adestra cachorros, poderio de voz. Nós temos todo o controle e domínio sobre todos os seres. Pessoas treinam passarinhos pela voz, ensinam o passarinho a falar, daqueles que falam. É a palavra de Deus dizendo: o homem domina toda a criação, mas luta contra a própria língua. Como que é isso? Quem me conheceu anos atrás, e esse pode ser a sua verdade de vida, tudo para mim era no grito, porque eu achava que a força do grito ia fazer o outro aprender que estava errado. Mas eu chorei muito também, porque depois que a gente fala alto, a gente se arrepende, porque a gente vê que não é a altura da voz, mas é a maneira que a gente fala, que ajuda o outro a entender que aquilo que ele está fazendo é errado. O autodomínio é mais difícil que o domínio externo. Nós temos falado muito sobre jejum e oração, mas eu vou falar uma coisa para você. Deixar de comer algo é mais fácil do que se dedicar 1 hora por dia de oração. Muitas pessoas têm muita dificuldade de ficar diante de Deus orando por 40 minutos, 1 hora. Por isso os dois precisam caminhar junto. E quando a gente fala de jejum também, não é só jejum de coisas de comer. É importante sim matar as vontades da carne para mostrar para o corpo que quem domina é o espírito. Mas você pode fazer jejum daquilo que está te consumindo, daquilo que está roubando a sua vida. O que está te roubando? Jejua. As redes sociais estão te roubando? Jejua. Entende? Ah, isso não. Isso eu não consigo não. Misericórdia, irmã. Misericórdia. Olha o domínio próprio. Troca 1 hora do seu celular por 1 hora de estudo, por 1 hora de leitura. Por 1 hora eu vou orar salmos. Eu vou declarar salmos sobre a minha vida por 1 hora. Por 3 dias, 7 dias, 21 dias. Isso também é jejum. Sabia? Eu vou trocar a minha distração pela presença. Posicionamento, controle. Você vai se colocando em posicionamento na presença do Senhor. Aí diz o versículo
o versículo 8. Ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, não é isso que diz aqui? A língua não é domada pela força humana. A língua, ela necessita do governo do Espírito Santo. É quando você entrega a sua vida ao governo do Espírito Santo. Aí ele vai começar a te constranger, a governar toda a sua vida, todo o seu ser. E você cada dia mais na presença do Espírito Santo vai entendendo como é importante encher o seu coração da presença, de amor, de paz. Quando você entende esse processo, até o seu tom de voz muda. Você entende que não é o volume da voz, e sim a firmeza com que você fala. Não é o tom de voz, é a firmeza, porque você sabe o que você está falando. É o amor no tom da voz, mesmo que ela seja firme. Entende? Sem o Espírito Santo, a língua governa o homem. A língua destrói a vida do homem, sem a presença do Espírito Santo. Então entenda, nós somos totalmente dependentes do Espírito de Deus para nos guiar, nos conduzir, nos trazer paz, nos trazer um coração cheio de amor, de sabedoria. Obrigada, meu Deus. Depois, o versículo 9 traz que nós usamos a língua para abençoar o Senhor e amaldiçoar os homens. Como pode umas coisas dessa? Como que você acha que o teu pai fica olhando você fazer isso? Tá lá no culto, tá louvando, levanta as mãos, agradece, e aí sai do culto já brigando na saída do estacionamento, já amaldiçoando o irmão que não quer te dar passagem? Como que é isso? Isso é contradição espiritual. A boca revela a duplicidade do coração. Não se pode louvar a Deus e ferir as pessoas com a mesma boca. Isso não é o amor de Cristo na sua totalidade. O amor de Cristo é manso. Se o irmão está com pressa, você não sabe qual é o problema dele. Entende? Pressa para quê? A gente nem sabe se vai chegar lá. A gente sabe que está ali naquela hora. A gente não sabe de nada. Porque o nosso futuro pertence a Deus. E por isso nós precisamos viver o momento. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos na presença do Senhor. É agora que nós temos que estar atentos, vigilantes, entregue na nossa totalidade na presença dele. Daqui a pouco vem outras responsabilidades, mas agora é com o Senhor. Obrigada, Jesus. Deus não aceita incoerência espiritual quando diz que da mesma boca procede bênçãos e maldição, comparando a fonte que não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Deus não aceita incoerência espiritual. O problema não é a boca, é a fonte. Entendeu? O problema é a fonte aqui, ó. Coração. Fonte santa não produz água contaminada. Se o teu coração é santo, é impossível a tua boca sair maldição para amaldiçoar a vida dos outros. Você não consegue contaminar a vida do outro. Se o teu coração é puro, não tem como. A tua boca não vai, não sai. Entende? Obrigada, Jesus. A natureza define o fruto. Essa é uma verdade. O que sai revela o que está dentro. Então a transformação começa na raiz e não no discurso. A transformação começa dentro de nós e não naquilo que é falado. Essa é a verdade do Evangelho.
A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E a nossa vida é vivida daquilo que nós sabemos que precisa ser vivido na verdade da palavra. Versículo 12 diz assim: meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas? Ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. E é isso. O versículo 13 diz assim, começa agora aqui a falar sobre a verdadeira sabedoria, tá? Meu versículo 13 todinho tá grifado. Para quem gosta de grifar e me pede para avisar. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é desse mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Olha como isso é forte. Entende? Quem entre nós é sábio e inteligente? Essa é a pergunta. Mostre isso por meio do seu bom posicionamento, das suas atitudes. É isso que a palavra de Deus diz. A sabedoria bíblica, ela é vivida, ela não é exibida, ela é vivida. Mansidão, Cristo era manso. Mansidão é sinal de maturidade espiritual, sinal que você já entendeu como deve ser vivido a verdade do Evangelho. Então a sabedoria verdadeira, quem é sábio de verdade, não precisa se impor. Quem é sábio de verdade não se sente melhor do que ninguém, porque nós não somos melhor do que os outros. Nós somos iguais. O que nos define é qual Deus nós estamos servindo, do que está cheio o nosso coração. A sabedoria falsa, ela gera competição e orgulho. Vê um irmão competindo, está cheio de orgulho, ainda está corrompido, precisa melhorar mais. Isso não é sabedoria divina, é sabedoria terrena e é diabólica. É isso que a palavra de Deus diz. Onde há inveja, há divisão. A ambição carnal nunca produz paz, sempre vai trazer discussão, contenda, divisão. A pessoa acha que é sábia, mas não é. Não da sabedoria divina. Ela está com sabedoria terrena. E a sabedoria terrena não pertence a Deus. É isso que está dizendo no versículo 15. Existem três níveis de origem errada da sabedoria. Olha só o que está dizendo no versículo 15, ó. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é desse mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Ó. Não vem do céu. É desse mundo, né? Ela é desse mundo, é de natureza humana e é diabólica. Ou seja, os três. Daqui, dessa terra. Três níveis de origem errada da sabedoria. A terrena. A sabedoria terrena é quando o foco é humano. Quando só tem o foco humano. A sabedoria instintiva, que é a sabedoria animal, e a sabedoria espiritual, que é demoníaca. São três níveis de origem errada de sabedoria, que é quando a pessoa acha que é sábio, mas está vivendo na sabedoria do mundo. E aí ela cai no engano, porque ela está sendo guiada pela sabedoria errada. Por isso nós pedimos, dai-me sabedoria divina, Senhor Deus. Sabedoria dos céus,
Essa é a sabedoria que eu quero ter. Sabedoria divina, em nome de Jesus. Nem toda inteligência vem de Deus. Satanás é muito inteligente. Por isso nós precisamos vigiar. Ele é muito inteligente, ele usa de muitos sofismas, muito sofisma para enganar pessoas. Ele usa muito sofisma para enganar as pessoas. Satanás conhece a Bíblia mais que muito crente. Então ele pode usar uma meia verdade. E quem não conhece a palavra, cai. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. Para ver se realmente aquilo que o outro está falando por influência demoníaca faz sentido com a verdade que nós conhecemos e buscamos viver. Obrigada, Jesus. O versículo 16 diz que onde há inveja e egoísmo há também confusão e todo tipo de coisas más. Confusão é evidência de origem errada. Deus não gera desordem, nunca, jamais. Deus é um Deus de ordem, então todo ambiente confuso revela liderança contaminada. Obrigada, o Espírito Santo está falando com muita gente aqui hoje. Ele deu uma espremida no meu coração agora. Isso significa que tem pessoas sendo profundamente tocadas. Obrigada, Espírito Santo. Onde há um ambiente confuso, há uma liderança contaminada. É isso que a palavra está dizendo. Versículo 17 diz assim: a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Entende a diferença? Entendeu? A diferença da sabedoria divina? A sabedoria divina, a que vem do alto, é primeiramente pura, é santa, traz paz, é pacífica, é amável, é cheia de compreensão. Entende a diferença da anterior? A sabedoria desse mundo só traz inveja, egoísmo, confusão e tudo que não presta, tudo que é mal. Obrigada, Senhor Deus. Mais características da sabedoria divina? Então vamos lá. Vamos repetir, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, é mansa, né? É compreensível, você tem compreensão diante da situação que as pessoas vivem e também da sua situação de vida atual. A sabedoria divina nos dá misericórdia pelos outros, traz misericórdia no nosso coração, ela é imparcial, é sincera. Nós vamos sempre estar falando da verdade daqui, ó, trazendo a verdade no coração das pessoas e para nós também. A sabedoria de Deus sempre produz paz e frutos do Espírito. Sempre, sempre. A sabedoria divina sempre vai te dar direção para que você faça tudo aquilo que é bom, agradável, tudo aquilo que leva amor e paz aos outros. Todos nós nos incluímos na palavra. A palavra é para todos nós. É para mim, é para você e para todo aquele que quer viver a palavra em verdade. É um alimento diário do nosso espírito. O versículo 18 que termina esse capítulo diz assim: pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Obrigada, Jesus. A bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Plante semente de paz. Plante mais semente de paz. Por onde você for, por onde você estiver. A justiça nasce em ambientes pacíficos. Pacificadores refletem o reino.
Então, se você transmite paz, você está refletindo o reino. Se você transmite amor, pureza, verdade, mansidão, domínio próprio, você está refletindo o reino. E mais uma vez eu repito, viva de forma que as pessoas leiam o Evangelho em você e desejem conhecer mais sobre Jesus. Onde há paz, Deus reina. Onde há paz, Deus planta justiça. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada pela chamada, pelo posicionamento. Que nós possamos guardar no nosso ser, que fique como um alimento sólido e firme do nosso espírito, que a língua é o maior instrumento espiritual do ser humano. A língua é o maior instrumento espiritual da tua vida. Ela pode curar, ela pode destruir, ela pode edificar, mas ela também pode incendiar. Guarda bem essa ferramenta e usa ela para as coisas boas, em nome de Jesus. Nós temos vivido em um tempo atual de redes sociais, não é? Redes sociais ampliam o poder da língua. O que antes feria pouco, hoje fere multidões, milhares de pessoas. Porque se antes uma pessoa influente feria um amigo, um familiar, ficava no secreto, não é? Até sair no jornal, se saísse. Hoje não. Hoje, por falta de domínio próprio, as pessoas pegam ali a tela e já filmam, já expõem aquela coisa toda e fala o que quer, o que tem vontade e alcança milhões de pessoas. As redes sociais só estão ampliando o poder da língua. Então, muitos estão usando para abençoar, mas muitos estão usando para destruir, para fazer as pessoas serem piores. Que não seja você, nem a destruir, nem a amaldiçoar. Que você venha edificar e abençoar a vida das pessoas através da língua, da sua boca, de tudo aquilo que você fala. Em nome de Jesus, se posiciona. Em nome de Jesus. Lembra, a boca fecha. Guarda a língua quando ela não precisar ser usada. Em nome de Jesus. A liderança espiritual exige domínio da fala. Todo líder tem que saber dominar o que fala. Quem ensina precisa viver o que fala. Essa é a raiz da verdade. Viver a verdade. Viver o que fala. Se eu falo para o meu filho, leia a Bíblia, estuda a Bíblia, que é a palavra e a verdade, mas ele nunca me vê fazendo, como ele vai ter vontade de fazer? Se eu falo assim, fica menos no celular, não usa o celular, e eu não saio do celular, ele vai me obedecer? Seja exemplo. Seja você o exemplo, por onde você for, aonde você estiver. Esses dias eu fui numa clínica esperar atendimento, acredite você que nem eu acreditava. Eu pus o celular na bolsa e peguei uma revista para folhear. E aí eu pensei comigo mesma, quantos anos eu não folhava uma revista? E olha que eu nem sou tão velha assim. Se eu viver 100 anos, eu estou na metade do caminho. Quantos anos eu não folhava uma revista? Às vezes nós precisamos desejar desconectar um pouquinho, sabe? Contemplar outras coisas de valor verdadeiro.
Tem pessoas que vivem só nesse mundo, não conseguem ter nenhuma visão na vida eterna. Nós precisamos orar pela misericórdia de Deus sobre a vida de todos, em nome de Jesus. A sabedoria verdadeira, ela é visível no comportamento, no teu comportamento, no comportamento do outro. Então não se prova discurso, não se prova com discurso a sabedoria, ela se prova com atitudes. A atitude que você está tendo prova se você está tendo uma sabedoria divina ou terrena. Onde há confusão, nós vimos aqui. Onde há confusão constante, algo precisa ser tratado na raiz. Então, se você vive em um ambiente de muita confusão, examine o ambiente, chame o Espírito Santo para te ajudar. Algo precisa ser tratado na raiz. Deus opera em ambientes de paz, Ele não consegue operar em um ambiente todo desordenado, cheio de confusão. Alguém precisa se levantar para começar a edificar e construir esse ambiente. O que tem governado a tua fala? Do que o teu coração está cheio? O impulso da carne, o que é que está governando a tua fala? É o impulso da carne? A influência do ambiente onde você vive? Ou a sabedoria que vem do alto? O que te governa? É isso que nós precisamos nos perguntar. O que está me governando? O que está fazendo com que eu fale dessa forma? É impulso da minha carne? É influência do ambiente que eu vivo? Ou é a sabedoria do alto? O que está me governando? Esse capítulo, ele nos confronta a entender que a maturidade espiritual começa pela boca. Mas só é possível quando o coração é governado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós somos dependentes do Espírito. E é importante declarar isso todo o tempo, todos os dias. Espírito Santo, sou totalmente dependente do Senhor. Viva vigilante. Vigie os seus pensamentos. Não se descuide nem por um minutinho. Nem por um minutinho. Às vezes você pode estar no seu trabalho e aí por conta de muitas tarefas, de muitas coisas, você começa a receber flecha do inimigo a dizer assim, ó, você não vai dar conta, é muito serviço para hoje, você está sobrecarregada, você está cansada. E aí você precisa vigiar e dizer, eu vou dar conta sim, porque eu sou inteligente, eu tenho a sabedoria que vem do alto, Deus me capacita e eu vou dar conta sim. E aí você começa a organizar e falar, então a prioridade é esse, em seguida eu faço esse, e aí eu faço esse, e eu declaro que no meu dia de hoje de trabalho, todos os propósitos de responsabilidade que me foi dado, eu vou cumprir. E se acontecer de um ficar, eu não vou me culpar, amanhã é um novo dia. É isso, dá o teu melhor hoje. Dá o teu melhor hoje, o que nós precisamos fazer em tudo. Em tudo. Obrigada, Jesus, obrigada. Tem dia que eu também acho que eu não vou dar conta e tá tudo bem. Nós não somos perfeitos e nunca seremos. Nós buscamos viver uma vida certa, correta, caminhando com Cristo, fazendo de tudo para agradar o nosso Pai o tempo todo. Deus conhece o teu coração. Deus te conhece. Amém? Então busque viver essa vida aqui de forma que o seu coração esteja cheio e você fale do que ele está cheio, de amor, de paz, entende? Muitas vezes as responsabilidades do seu dia pode ser na organização da sua casa. Você sabe que precisa organizar a cozinha, mas também tem os armários para fazer, aí tem a sala que precisa organizar.
Aí você fala, é muita coisa, hoje eu não vou dar conta. Aí você começa a se arrastar. Isso é o inimigo. O inimigo traz a procrastinação. O inimigo traz para você esse sentimento que você não vai dar conta, que você está cansado. O que ele quer é minar a nossa energia. O objetivo dele é minar a nossa energia para nos destruir, para fazer com que a gente tenha uma vida toda torta, toda de bagunça. Uma casa em desordem, uma casa bagunçada é terreno do inimigo. Ele que habita, Deus mora onde há ordem. Amém? Em nome de Jesus, entenda que tudo precisa ser organizado, as coisas todas. E se não consegue tudo num dia, faz uma lista e cumpra. O que está te distraindo? O que está te roubando a atenção? O que está roubando o seu tempo? Arranca da tua vida. Arranca de perto de você aquilo que está te roubando. É o celular que está roubando o seu tempo? Guarda ele. Seja determinado. Todos nós que estamos aqui, eu não sei se tem pessoas menores de 20 anos aqui, mas entenda que há uns anos atrás não existia essa dependência. Então nós não vamos morrer se ficar sem o telefone por um tempo. Faz um propósito. Se alguém precisar falar com você, vai esperar. E se alguém precisar trazer uma notícia que alguém morreu, vai chegar a notícia. Não vai mudar se você tiver com o celular na mão ou não. A pessoa já morreu. Já foi levada pelo Senhor. Entende? Então não fique preso em coisas que tá te roubando. Tá matando você e você não tá percebendo. Seja forte contra o mal. Seja forte, posicionada contra aquilo que está te destruindo. Coloque um propósito. Todos os dias eu vou, em nome de Jesus, por 3 horas eu não vou ficar com o celular. E se alguém precisar falar comigo, se for urgente, vai aparecer aqui na minha casa. Antigamente não ia a polícia na casa dos outros avisar quando alguma coisa acontecia de errado, de muito grave? A notícia chega. Hoje quase todo mundo tem carro e moto. Se não tem, pede pro amigo que tem para ir lá e avisar o outro. Nós precisamos voltar. Voltar um pouquinho. Voltar pro Pai. Por 3 horas eu não vou mexer no celular e nessas 3 horas eu vou focar naquilo que precisa ser feito. É ler um livro? Leia. É organizar o trabalho? Organiza. É organizar a casa? Organiza. É conversar com calma com alguém que precisa? Converse. Você quer ver uma atitude de respeito? É você sentar para conversar com alguém e guardar o seu celular. Isso significa que você está dizendo: eu tô aqui para te ouvir. Nessa hora, a minha atenção é sua. Essa é a maior prova que você está ali em verdade, de todo o seu coração. Entende? Nós precisamos voltar a respeitar a ordem normal e natural das coisas. Como pode? Aqui em casa, se eu começo a falar com alguém e a pessoa começa a mexer no celular, eu paro de falar. Eu não falo mais. E se eu estou conversando com alguém também na rua e a pessoa fica assim, eu paro de falar. Eu não sou prioridade para ela. Eu paro de falar. Significa, sabe o quê? Que o que eu estou falando não é importante para ela. Então por que eu vou falar? Para me esvaziar? Deixa eu me esvaziar com o Senhor então. Se esvazia com o Senhor então. Fala com Deus, com o teu Pai, que te ouve de verdade e te dá todos os caminhos que você precisa andar. Posicionamento, mudança de vida. Ensine as pessoas a voltar à essência
da raiz, da verdade, do respeito. Na minha época, e eu ensino isso aos meus filhos, e ainda dia ou outro eu tenho que lembrar, na minha época eu não podia levantar da mesa da refeição até que o último terminasse de comer. Eu fui ensinada assim. Hoje a gente não vê isso, se a gente não ensina, o primeiro que acaba sai, e acaba que pode acontecer de ficar um só na mesa sentado comendo sozinho. Cadê o respeito? Cadê aquilo que nós aprendemos lá atrás? Por que não está sendo colocado em prática? Por que não está sendo colocado no ensino dos tempos de hoje? Nós não cabemos nas modas de hoje. Nós vivemos na essência da verdade de Deus, na verdade de Cristo. Nós não podemos deixar esses valores ficarem perdidos. Em nome de Jesus, que a palavra de hoje toque você no profundo, para você entender que a última palavra não é importante. Falar alto não vai te dar mais poder de nada, a não ser que for para expulsar os demônios. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E nós não somos nada sem o Espírito Santo. Nós precisamos da presença dele para tudo. Amém? Em nome de Jesus. Esse estudo, esse conhecimento de hoje, essa verdade derramada sobre a nossa vida, muitas pessoas precisam ouvir para entender que às vezes está vivendo um ciclo de enfermidade, um ciclo de miséria, porque foi a própria língua que amaldiçoou a própria vida. E a pessoa precisa despertar e quebrar isso, e pedir perdão a Deus, reconhecer os erros. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti, meu Deus. Toda honra e toda glória a Ti. Sempre será. Esse ministério é do Senhor. Nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, Senhor. Forja-nos, meu Deus. Molda-nos conforme a Tua vontade, Pai. Que a nossa língua seja guardada, Senhor Deus, contra toda maldade, contra toda soberba, Pai. Arranca de nós todo espírito de soberba, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que todo orgulho caia da nossa vida por terra agora, em nome de Jesus. Vamos orar, fecha os seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha em poder sobre nós. Ajusta, Senhor Deus, tudo aquilo que está desajustado na nossa vida. Coloca sobre nós, meu Deus, uma nova armadura de Efésios 6, bem ajustada, para que nós estejamos em posicionamento de guerra, mas protegidos pelas armaduras de Deus, nosso Senhor. Coloca sobre nós, Pai, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro que essa armadura está coberta pelo sangue do Cordeiro, envolvida no fogo do Espírito Santo. E é assim que nesse dia de hoje nós nos posicionamos no campo de batalha, Senhor. Ah, meu Deus, nos ajuda. Permita, Pai, que o Teu Espírito venha nos auxiliar, nos trazer mais frutos do Espírito, a mansidão, a sabedoria divina, a paciência. Que a nossa boca, Senhor Deus, se abra a declarar bênçãos, paz, ordem, amor, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que não vem do Teu governo, meu Deus, seja arrancado pela raiz da nossa vida, em nome de Jesus. Molda o nosso jeito de falar, Senhor. Forja-nos, meu Deus, em nome de Jesus. Forja-nos, nós te pedimos. Nos coloca na forja. Com aquilo que não tiver de acordo com o que o Senhor quer que a gente viva, forja-nos.
Nós damos toda a liberdade para o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os nossos olhos sejam bons, nós queremos ter olhos bons, amar a todos sem distinção, incluir todos no Teu amor, no Evangelho. Pai, em nome de Jesus, estende Suas mãos sobre cada um de nós, dai-nos a bênção para esse dia de hoje. Que o Teu fluir seja vivo, ativo e verdadeiro sobre nós, em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor Deus, multiplique em nós todos os dias, sempre nos lembrando o nosso posicionamento, nos lembrando que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, então nós precisamos demonstrar a todos que o nosso coração é cheio do Senhor, é cheio do Teu amor, da paz de Cristo. Pai, nós Te agradecemos com o nosso coração cheio de alegria e amor pelo Senhor. Jesus, nós Te amamos e nunca vamos nos esquecer daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Nós precisamos do Senhor para todas as coisas da nossa vida. Fortalece-nos mais. É isso que nós pedimos, no Teu santo nome, Jesus. Temos a certeza que nesse dia de hoje as bênçãos do Pai estão sobre nós e que nós não estamos sozinhos. Obrigada, meu Deus, por esse tempo na Tua presença. Nós agradecemos com amor e gratidão ao Senhor, declarando que o Senhor é santo, soberano, majestoso e poderoso. E nós glorificamos o nome do Senhor, porque toda honra e toda glória é Tua, Pai, e assim sempre será. Em nome de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês sejam grandemente abençoados hoje. Que essa palavra leve você a um nível espiritual diferente, a um posicionamento mais elevado, próximo do Senhor. Em nome de Jesus. Que você entenda quanto poder você carrega na sua língua. Que você pratique o poder da vida e da edificação em bênçãos, em tudo, por onde você for. Amém? Se os seus negócios estão indo ruim, se não está muito bem, abra sua boca e declara bênçãos. Declara que o seu negócio pertence a Deus, o seu Pai. Pertence ao Senhor, é tudo dele. E declara: essa empresa é abençoada, essa empresa é próspera, essa empresa recebe dos céus recursos em abundância. Assim para a sua casa, assim sobre a vida de pessoas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e tenha um dia abençoado. E glorifique o nome do Senhor em tudo que você fizer. Amém? E compartilhe esse estudo com quem o Espírito Santo coloca no teu coração. Deixa eu te ensinar uma coisa. O Espírito Santo, sempre que você ouve algo que te acrescenta, ele vai trazer uma pessoa no teu coração. Isso significa que ele pede para que você auxilie essa pessoa naquilo que edificou você também. Assim é o ouvir, aprender a ouvir a voz do Espírito. Às vezes você pode falar assim: ai, mas essa pessoa, acho que não, hein? Sim, acho que sim, porque não é você, é Deus que resolve, é Deus que decide. E se Ele trouxe justamente essa pessoa na tua mente, no teu coração, é porque é essa pessoa que através da sua vida vai viver a transformação em Cristo.
Amém? Deus te abençoe e tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. Tchau. Até amanhã. Em nome do Senhor Jesus.